Um jato luxuoso em sua viagem inaugural sofre uma colisão em pleno ar. Declara emergência. Temos a extremidade da asa. O avião perdeu parte da asa. Ficou claro que estávamos com problemas enormes. Vamos A cair. tripulação luta para aterrissar o avião seriamente avariado. 600X Raio Lima declarando emergência. Mas os problemas não terminam ao aterrissarem. A tripulação é detida e interrogada pela polícia. De alguma forma, esse pequeno avião deu início à mais séria crise na história da aviação brasileira. Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real, baseada em relatórios oficiais, gravações das conversas na cabine e relatos de testemunhas. O acidente da Gol. 29 de setembro de 2006, São José dos Campos, Brasil. 3, 2, 1. É um grande dia na sede da Embraer. A empresa de aviação brasileira acaba de vender um novíssimo jato particular para a XLR, uma empresa americana de voos fretados. Custo: 25 milhões de dólares. É um avião lindo. E a Embraer fez uma cerimônia pequena e muito bonita no hangar pouco antes de pegarmos o avião. O pessoal da XLR estava especialmente orgulhoso. O Legacy é um jato regional modificado. A cabine foi reprojetada visando o conforto e ele pode acomodar até 13 pessoas. Em seus primeiros 4 anos de serviços, a Embraer entregou quase 100 desses requintados jatos executivos. A XLR usará o jato para transportar clientes no mundo todo. Mas primeiro, a empresa precisa levar o avião até os Estados Unidos. Joseph Lepore e Jan Palladino estarão nos controles na viagem inaugural do jato. Eles estão no Brasil há algumas semanas familiarizando-se com o novo avião. Joe Shark é repórter do The New York Times e ganhou uma carona para casa. Estávamos basicamente entregando um avião e eu era um carona. Eles haviam gentilmente me convidado. O jato Legacy está indo para Manaus, no norte do Brasil, uma parada a caminho de Nova York. Meia hora depois da decolagem, o Legacy está sobrevoando o coração do Brasil. Lá embaixo, a paisagem se estende por vários quilômetros. A vista que se tem da janela é espetacular. Olhei para fora e fiquei estupefato. No horizonte, a gente só via os topos das árvores. E eu me lembro agora o quanto era bonito. Faltando 10 para as 4 da tarde, o jato Legacy faz contato com os controladores de voo na Central de Controle Aéreo de Brasília, ainda a quase 100 quilômetros dali. Brasília, novembro, 600X Raio Lima. Nível de voo 370. Boa tarde. 75% do controle de tráfego aéreo do país são feitos por controladores nessa sala. De tráfego seja superior a todos os outros centros de controles. Um dos muitos aviões que eles irão acompanhar hoje é o jato Legacy. Todos os voos controlados pelo controle de tráfego aéreo de Brasília aparecem em telas de computador como pequenos círculos, movendo-se na direção do avião. O computador também mostra as altitudes real e planejada dos aviões. Novembro 600X Raio Lima. Escolca idente. Entendido. Palladino envia um sinal que os controladores usam para confirmar que os dados em sua tela estão vindo de um determinado avião. Vigilância de radar. Uma hora depois, o voo havia se estabelecido em uma rotina conhecida. Os ânimos se acalmaram e estavam todos trabalhando em um ambiente de muita calma e tranquilidade. E eu estava transcrevendo minhas anotações de uma das entrevistas feitas quando do tour na Embraer. Brasília, novembro, 600X Raio Lima.
Mas na cabine, Palladino está tendo problemas para voltar a fazer contato com os controladores de tráfego aéreo em Brasília. Brasília, novembro 600 X-Raio Lima. Ele não consegue contato com os controladores na frequência que usara há quase 1 hora. Ele tenta outros canais. Brasília, novembro 600 X-Raio Lima. Brasília, novembro 600 X-Raio Lima. Depois de 12 tentativas, Palladino finalmente entra em contato com o controle de tráfego aéreo de Brasília. Dessa vez com um controlador diferente que lhe fornece as frequências de rádio para contato futuro. 7. Contate 123, decimal 32. Se não conseguir, 126, decimal 45. Não entendi os últimos dois. Diga a frequência mais uma vez para novembro 600 X-Raio Lima. O Legacy perde o contato por rádio mais uma vez. Brasília, novembro 600 X-Raio Lima. Enquanto os pilotos tentam restabelecer a comunicação com Brasília, o avião continua a avançar. Faltam poucos minutos para as 5 horas. De repente, houve o barulho mais alto que já ouvi na minha vida. O choque em si pareceu afetar cada átomo do meu corpo. O que foi isso? Apenas pilote o avião. Declara emergência. Vocês aí atrás, sentem-se. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu ao jato. Mas quando Joe Shark olha pela janela, ele fica aturdido com o A que vê. extremidade da asa fora arrancada, estava acerrilhada, parecia ter sido mastigada. E estava claro que o problema era realmente sério. Ralph Michele, vice-presidente da XLR, corre até a janela para ver os danos. Perguntei ao Ralph qual a gravidade e ele olhou para mim e disse, é sério. Como tem mais experiência com esse tipo de avião, o copiloto Palladino assume o controle do jato avariado. Deixe-me pilotá-lo, tudo bem? Estamos descendo, quero descer. Certo, é seu. A tripulação ainda não consegue contato com os controladores. Novembro 600 X-Raio Lima declarando emergência. Temos a extremidade da asa. Não! Droga. Toda a extremidade da asa do Legacy está se rompendo. Isso afeta o fluxo de ar e está dificultando o controle do avião. Como está indo? Tudo bem? À medida que o avião começa a descer, os passageiros na parte de trás estão preocupados com o fato dos danos à asa estarem se agravando. Nossa principal preocupação era aquela asa. Ela havia sido tão atingida que sua integridade estrutural estava obviamente ameaçada. A extremidade estava se separando. Com tamanho dano à asa, os pilotos não podem virar bruscamente. Se houver uma tensão muito grande, a asa poderá ser arrancada. Estávamos em uma situação em que achávamos que íamos morrer. Eu pensei em minha esposa e pensei, bem certo, uma coisa que eu posso fazer é escrever um bilhete para minha mulher. E foi o que eu fiz. Eu peguei meu caderno de anotações e escrevi um pequeno bilhete dizendo que eu a amava. Bem, simplesmente dizendo o que eu conseguia. O Amazonas é um lugar terrível para se aterrissar um avião. Tudo que se vê é uma floresta densa. Não há nada lá embaixo, a não ser árvores. E eu pensei, onde é que eles vão aterrissar esse avião? Droga! No ar, há poucas horas, em sua primeira viagem, o jato seriamente danificado está caindo. O voo de Palladino e Lepore logo será analisado e discutido em todo o Brasil. O veredito contra eles será duro. Por favor, responda novembro 600 X-Raio Lima. A tripulação do jato Legacy busca desesperadamente um lugar onde aterrissar seu avião avariado. O comandante Joseph Lepore encontra uma pequena base militar em seu mapa. Novembro 600 X-Raio Lima, temos uma emergência. Relate sua emergência. Novembro 600 X-Raio Lima declarando emergência. Temos de aterrissar em Sierra Bravo. Charlie, esse aeroporto é seu. Afirmativo. Achar um aeroporto foi um golpe de sorte, mas os problemas da tripulação estão longe de terem chegado ao fim. Agora eles precisam aterrissar com segurança o avião avariado. Palladino e Lepore não conseguem configurar seu avião para uma aterrissagem de rotina. Estender flaps para aproximação de pouso. No 9. Aterrissar. 9. A ação de estender os flaps aumenta o tamanho das asas. Como uma asa maior pode gerar maior sustentação, os pilotos podem diminuir a velocidade para aterrissar. Tudo bem. Ótimo. Tendo o avião já tão danificado, a tripulação não quer colocar muita pressão sobre a asa. Eles não poderão estender seus flaps senão no último minuto. Terão de aterrissar mais rapidamente do que de costume. Todos sentados aí atrás.
Eu vi aquelas árvores ao nível do solo, parecia um filme com um daqueles cenários de fundo se movendo. E eu pensava, espero que essa pista não acabe. Segura. Paladino freia com força. Ótimo. Ótimo. Mantenha-se. Segura. Então, finalmente, o avião começa a diminuir a velocidade. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom. Cara! E finalmente, de fato, paramos e houve aquele silêncio maravilhoso de quando os motores são desligados e tudo voltou a ficar silencioso outra vez. Durante mais de 25 minutos, o jato executivo havia voado sem parte de sua asa. A cauda do avião também fora avariada. De alguma forma, sobre a floresta tropical, alguma coisa havia atingido o avião. Aquele dia bizarro sofre mais uma estranha reviravolta. Por terem aterrissado em uma base militar, soldados confiscam os passaportes de todos a bordo. E aquele foi o momento em que percebi que estávamos detidos. Eu não creio que os outros no avião se deram conta disso de imediato. Se tratava quase que de uma detenção. Juntamente com os 2 pilotos, os passageiros do jato são levados a uma base aérea nas proximidades. Zero, altitude 00. A emergência 00. a bordo do jato Legacy provocou tumulto na central de controle de tráfego aéreo em Brasília. Mas esse não é o único problema que os controladores estão enfrentando. Um outro avião que eles estão esperando ver não apareceu. O voo 1907 da Gol deveria estar no radar em Brasília. O avião desaparecido é um Boeing 737 com 154 pessoas a bordo. Ele está voando há 2 horas e deveria estar se aproximando de Brasília. Mas os controladores em Brasília não conseguem encontrar qualquer sinal daquele avião. Manaus, não há Gol algum aqui conosco. Não há Gol algum. Ele está a caminho. Eles verificam o status do avião com os controladores em Manaus que contataram o avião pela última vez. Eu pedi para encerrar a instrução, porque além de ser instrutor, eu sou supervisor também, mas no dia eu estava como instrutor. Em meio ao Amazonas, aqueles que estavam no jato da XLR também se esforçam para descobrir o que aconteceu. Batemos em alguma coisa, cara. Isso é tudo que eu sei. Talvez um condor. Você está brincando. Estávamos a 11.100 metros. Quem sabe um jato militar? Vai ver, algum avião explodiu e entramos no campo dos destroços. O impacto teria sido maior. Enquanto tentam juntar as peças dos estranhos acontecimentos daquele dia, o grupo recebe uma notícia terrível. Um voo da Gol caiu. É o avião que está desaparecido. Eu acabei de ouvir que um 737 caiu na Amazônia, perto do rio Amazonas. O quê? Aquilo foi terrível e, na hora, o mundo todo mudou. Joe e Jan ficaram chocados. Eu não creio que eu tenha visto 2 homens mais angustiados. O voo da Gol cair exatamente onde o Legacy perdera parte de sua asa. Não podia ser uma coincidência. Cerca de 100 quilômetros da base militar, são encontrados os destroços do voo 1907 da Gol. A grande dificuldade foi devido ao avião ele ter caído na vertical. Então ele foi um pedaço que caiu, ele cai e as árvores imediatamente o cobrem. Os destroços do avião estão espalhados pelo solo da floresta. As notícias chegam até os controladores em Brasília com um tremendo impacto.
Eles perceberam que o que de pior poderia acontecer no controle de tráfego aconteceu. As pessoas estavam chorando, muitas tiveram que ser levadas para fora da sala, as coisas estavam fora de controle. Nos próximos dias, tropas se movimentam até o local do acidente da Gol. A floresta fechada dificulta seu avanço. Um heliporto improvisado é aberto na floresta. Está ficando cada vez mais claro que não houve sobreviventes. 154 pessoas morreram até aquele dia. Aquele havia sido o pior acidente na história da aviação brasileira. O que havia acontecido nos céus da Amazônia? Os investigadores têm um trabalho descomunal à frente. O coronel Rufino Ferreira é o encarregado da investigação do acidente da Gol. O investigador, ele sempre tem que ter a mente aberta e ele não pode partir de ideias preconcebidas. Quando nós chegamos no local do acidente, a única certeza que nós tínhamos é que nós tínhamos encontrado aquela aeronave que estava desaparecida. Os destroços do jato da Gol estão espalhados por mais de 2 quilômetros. Tomando este fato como base, os investigadores concluem que o avião fora destruído antes de se chocar contra o solo. Praticamente não houve dano após a queda, após o choque, decorrente do choque com o solo, uma vez que a aeronave se desfragmentou durante a queda. Em 2 de outubro, apenas 3 dias após o acidente, o gravador de dados do voo do avião é encontrado. A maior parte do gravador de voz da cabine também é recuperada, exceto uma parte crucial. No caso desse acidente, houve um impacto muito forte. Esse módulo das informações se separou do chassi onde ele é montado. Gravadores de vozes modernos não usam fita. As conversas são gravadas digitalmente em um módulo de memória. Mas aquela parte do gravador de dados da cabine se desprendera. Sem ela, o restante do gravador é inútil. Enquanto a busca pelo módulo prossegue, Ferreira analisa as informações do gravador de dados do 737. Ele descobre que o avião estava voando a 11.100 metros. Ele estava no curso e altitude determinados em seu plano de voo. E então, sem aviso, o avião mergulhou em parafuso em direção ao solo. O que quer que tenha ocorrido foi súbito e catastrófico. Através do gravador de dados do voo, Ferreira descobre que o avião girou 11 vezes antes de atingir o solo. Manaus, não vejo o avião da Gol. Não há nenhum jato da Gol aqui. Ele está a caminho. Então ele já está na minha área? Os investigadores da polícia querem saber o que os controladores de tráfego aéreo podem lhes dizer sobre os últimos minutos do voo 1907 da Gol. Não houve Mayday. Na verdade, não tivemos nenhum contato com o jato da Gol. Os controladores dizem que não houve alerta de que o jato estivesse com problemas. Ele simplesmente desaparecera. O coronel Ferreira analisa os dados do controle de tráfego aéreo do dia do acidente. Não há sinais do voo da Gol. Mas as leituras do jato Legacy chamam sua atenção. Ele parece estar voando descontroladamente. Em vez de manter uma única altitude, o radar mostra que ele estava voando perigosamente para cima e para baixo. Talvez os pilotos do jato particular estivessem testando seu novo avião, subindo e descendo rapidamente. Eles podem ter colidido com o jato da Gol devido à imprudência de seu voo. Quando os jornais do país põem as mãos naquela informação, ela é notícia de primeira página. A população achava injusto que um avião menor tivesse conseguido fazer um pouso de emergência e que o avião maior, com 154 pessoas, tivesse caído no Amazonas matando a todos. Nem Lepore e nem Paladino são acusados oficialmente, mas ficam confinados em um quarto de hotel no Brasil durante o andamento da investigação.
Ferreira entrevista os dois pilotos para saber o que eles fizeram e o que viram. Ouça, estávamos indo para noroeste em rota para Manaus a 11.100 metros. E estávamos tentando fazer contato com o controle de Brasília Vocês quando... estavam mudando de altitude? Não. Eu estava no avião. Se o avião estivesse voando de forma errática ou fazendo acrobacias ou o que fosse, creio que eu teria uma história muito boa para o The New York Times. Vocês disseram que estavam voando a 11.100 metros. Isso, exatamente nível de voo 370. Nunca saímos disso. Ao rever as informações do gravador de dados de voo do Legacy, Ferreira confirma a história dos pilotos. Embora o radar em terra mostre o Legacy voando descontroladamente, os dados do avião mostram que ele não mudara de altitude. Mas há algo terrível acerca da rota do Legacy. O jato executivo estava voando para o norte, para Manaus. O avião da Gol voava para o sul, vindo de Manaus. Ferreira descobre que os dois aviões estavam voando na mesma altitude, 11.100 metros. Ele faz uma descoberta estarrecedora. Por alguma razão, os dois aviões estavam em rota de colisão. Normalmente o tráfego aéreo é direcionado ao longo de corredores específicos nos céus. Estes corredores são essencialmente rodovias no ar. Mas aviões que viajam em direções opostas devem manter uma distância de pelo menos 300 metros um do outro. O sistema de aerovias, por exemplo, entre Brasília e Manaus, é bastante simples. Ele funciona mantendo os aviões voando em direção ao norte em níveis regulares e os aviões em direção ao sul em níveis irregulares. Mas, de alguma forma, o jato Legacy e o Gol 747 estavam voando na mesma aerovia em direções opostas. Durante vários minutos, eles foram diretamente em direção um do outro. Parece cada vez mais provável que os dois aviões tenham colidido. A equipe trabalhando no local do acidente encontra provas dessa inacreditável teoria. A asa esquerda do avião da Gol é recuperada. Os investigadores descobrem que mais ou menos na metade, a asa está nitidamente cortada de fora a fora. Nenhum dos outros destroços está cortado dessa forma. A natureza precisa do corte revela aos investigadores que esse não foi um dano provocado pelo impacto com o solo. Então, o dano na asa esquerda realmente é muito conclusivo no aspecto de ter sido causado pelo choque com a outra aeronave. A asa seriamente danificada teria levado o 737 a um mergulho em espiral. Os pilotos não teriam tido como controlar isso. O súbito movimento em espiral teria desintegrado o avião. Esse é o motivo para os destroços estarem espalhados por uma área tão grande. Na asa danificada do Legacy, Ferreira encontra a prova mais conclusiva de que houver uma colisão. Foram encontradas marcas muito pequenas de uma tinta que poderia ser considerada como da cor da aeronave, da Gol. Juntos, os aviões tinham uma velocidade combinada de 1.600 km por hora. Naquela velocidade, a extremidade da asa do pequeno jato cortara facilmente o 737. Agora o coronel Ferreira compreende o que provocou a queda do jato da Gol, mas ele não sabe o porquê. Como os dois jatos ficaram no mesmo espaço aéreo sem que ninguém notasse. Os investigadores no Brasil agora percebem que estão lidando com algo bastante incomum. Uma colisão no ar é um caso raro na aviação e não deveria ter ocorrido com dois jatos bastante novos e modernos. A situação fica ainda mais complicada quando os investigadores analisam um documento crítico, o plano de voo do Legacy. Planos de voo são preenchidos usando-se um formulário padrão, que é o mesmo no mundo todo. No formulário consta um número do voo, assim como o nível de voo ou altitude solicitados.
Segundo esse documento, ao colidir com o avião da Gol, o jato executivo não deveria estar a 11.100 metros de altitude. O plano de voo do Legacy determinava que o jato voaria a 11.100 metros somente até chegar a Brasília, e então desceria para 10.800 metros. Mas a colisão ocorrera a 850 quilômetros a noroeste de Brasília, bem além do ponto no qual o Legacy deveria ter descido. Por que o Legacy não havia seguido seu plano de voo? O plano de voo determinava que vocês deveriam ter descido para 360 em Brasília. Por que não fizeram isso? Isso não nos foi dito. Antes de decolarmos, fomos liberados a 370 até Manaus. Foi o que fizemos, senhor. Não sei de onde recebeu essa informação. Nós seguimos as normas. Não nos disseram para descer e não descemos. O coronel Ferreira precisava verificar a história que a tripulação está contando. Ele quer saber exatamente o que os controladores disseram quando eles decolaram de São José dos Campos. Novembro 600 X-Raio Lima. Permissão do controle para Manaus. Nível de voo 370. A última instrução para o Legacy foi para que ele voasse até Manaus a 11.100 metros. Os pilotos seguiram aquelas instruções, ainda que fossem diferentes das de seu plano de voo. O controle de tráfego aéreo sempre pode desviar o plano de voo de uma aeronave por ter melhor conhecimento da situação real do tráfego. Deixando Manaus, o jato da Gol também foi liberado para voar a 11.100 metros. Controladores em extremidades opostas do país atribuíram a dois aviões a mesma altitude de voo. No momento que nós tivemos a certeza de que ambas aeronaves estavam voando no mesmo nível 370, nós descobrimos que haveria muita coisa a ser averiguada também da parte do controle de tráfego aéreo. Ferreira volta sua atenção para as conversas entre os controladores em Brasília e o jato Legacy. O gravador de voz da cabine do Legacy fornece aos investigadores detalhes surpreendentes do que aconteceu no jato particular. O novíssimo jato Legacy tem um gravador de primeira linha que registra 2 horas de conversa. O CVR para nós realmente foi talvez a peça mais importante para colher todos os dados que levaram a esse acidente. Novembro 600. Faltando 10 minutos para as 4 horas, a tripulação recebe ordens para mudar a frequência do rádio e entrar em contato com o controlador que monitora seu voo. Mude a frequência para 12505, senhor. Desculpe, 12505, bom dia. Bom dia. Nesse ponto, o jato Legacy está se aproximando de Brasília, mas a tripulação não recebe quaisquer instruções relativas à sua altitude. Brasília, novembro 600, X-Raio Lima, nível 370, boa tarde. Novembro 600, X-Raio Lima. Quando o Legacy estava sobrevoando Brasília no nível de voo 370, na verdade ele deveria estar descendo para 360 segundo seu plano de voo. Mas os controladores e o tráfego simplesmente se esqueceram de dizer ao Legacy para que descesse para 360. Os pilotos deduziram que deveriam permanecer a 11.100 metros. Não, nenhuma aeronave deve mudar sem ter recebido instruções do controle de tráfego aéreo. Para descobrir por que os controladores não haviam fornecido aquela instrução vital, o coronel Ferreira analisa mais atentamente a tecnologia usada para monitorar o tráfego aéreo no Brasil. Você poderia chamar a tela do jato Legacy para mim? Na tela radar, nós recebemos a informação de velocidade, altitude e o transponder, que é o modo alfa, que nós chamamos, que é o código transponder da aeronave para a identificação de cada aeronave. A cada voo é atribuído um código individual que ajuda os controladores a rastreá-lo. Abaixo dele há 2 números separados. O da esquerda se refere à real altitude do avião. O da direita, a altitude na qual o avião deveria estar, segundo seu plano de voo. Então aqui, o número muda para 360. Quando o jato Legacy passava sobre Brasília, o número da direita, a altitude planejada, mudou. O sistema computadorizado o atualizou automaticamente. Segundo o plano de voo, nesse ponto o avião deveria descer para 10.800 metros, 360. Pelo que sei, somente o sistema de controle de tráfego aéreo brasileiro está usando esse tipo de projeto. Em outras partes do mundo, essa atualização é feita manualmente.
O computador mudou um único número que levou a um erro crítico. Sem muita experiência com o sistema computadorizado, o controlador confundiu a nova altitude planejada com a altitude real do avião. Só que o sistema mudou automaticamente, mudando o nível autorizado para nível solicitado. E aí o controlador acabou enganando, ele foi induzido por essa mudança automática, e quando o outro controlador veio assumir o serviço, ele passou para ele o nível que estava no plano de voo 360. Investigadores da polícia conversam com o controlador que estava de plantão quando o número mudou na tela. Logo depois disso, eu saí para um intervalo e Lucivando me substituiu. Ele conta à polícia acerca de um erro crítico que cometera. Você tem 5 aviões. O Legacy está a 360. Antes de ir embora, ele passou seus voos para um outro controlador, dizendo a ele onde ele achava que o Legacy estava voando. Eu acreditava que estivesse a 360. E foi o que eu disse. O controlador que estava no momento da colisão, ele tinha recebido a informação que a aeronave estava no 360. Mas, na verdade, o jato estava voando 300 metros mais alto, bem na rota do voo da Gol. O coronel Ferreira analisa as transcrições das conversas a bordo do Legacy e descobre que a tripulação estava tendo suas próprias dificuldades durante o voo. Quanto mais, rapazes? Essa é uma boa pergunta, Ralph. A tripulação não parece familiarizada com alguns dos sistemas avançados do jato. Ainda estou tentando descobrir como esse sistema de gerenciamento de voo funciona. Onde está o que nos dá o tempo total? Minha impressão é que os pilotos estavam tentando aprender sobre os sistemas de seu avião durante o voo. Os investigadores também descobrem uma falha na comunicação. Brasília, novembro, 600, X-Raio, Lima, nível de voo 370, boa tarde. Novembro 600, X-Raio, Lima. Depois de uma breve conversa entre o jato Legacy e o controle de tráfego aéreo de Brasília, o coronel Ferreira percebe uma coisa extremamente incomum. Vigilância de radar? Durante quase uma hora, os pilotos do Legacy não falam com ninguém em terra. Brasília, novembro, 600, X-Raio, Lima. Paladino realmente tentou contato com o controle em terra, mas não conseguiu. Brasília, novembro, 600, X-Raio, Lima. Ele então tentou as frequências de backup, listadas em seus mapas de navegação. Brasília, novembro, 600, X-Raio, Lima. Seu único contato, uma única mensagem truncada. Desculpe, diga a frequência mais uma vez para novembro, 600, X-Raio, Lima. Tanto os pilotos quanto os controladores de tráfego aéreo deveriam ter se preocupado em manter contato o tempo todo. Essa é sua obrigação. Brasília, novembro, 600, X-Raio, Lima. Se pilotos e controladores tivessem conversado, eles poderiam ter descoberto que o Legacy estava voando para o norte, em um corredor reservado para o tráfego no sentido sul. À medida que o público toma conhecimento dos erros na central de controle de tráfego aéreo, começa uma pressão crescente por mudanças. Queríamos compreender o que havia acontecido a essas pessoas dentro das salas de controle. Os controladores deveriam ter conseguido ver em suas telas de radar que esses 2 aviões estavam voando em uma rota de colisão. O controle de tráfego aéreo brasileiro é um dos únicos no mundo feito em grande parte pelos militares. Como é feito pelos militares, isso é feito pela Força Aérea Brasileira. Não tínhamos total acesso às informações a não ser pelo que era divulgado. À medida que os controladores são acusados, muitos deles apontam histórias de excesso de trabalho e treinamento falho. Eles reclamavam que não eram bem treinados no inglês, o idioma internacional na aviação. E também se queixavam sobre seus equipamentos. Na verdade, o controlador que transmitiu errado a altitude do Legacy fazia esse trabalho há apenas 1 ano. Uma importante peça do quebra-cabeça ainda está faltando. Os investigadores ainda não sabem o que aconteceu durante os minutos finais do voo da Gol. Soldados têm vasculhado a floresta amazônica com detectores de metal em busca do módulo de memória desaparecido do avião.
Quase um mês depois do acidente, ele é encontrado. O coronel Ferreira espera ouvir alguma razão para a tripulação da Gol não ter sido capaz de evitar a colisão com um jato que se aproximava. Gol 1907. Contate o controle de tráfego em Brasília. Em 125.2. Tenha um bom voo. Muito obrigado, Brasília. 125.2, Gol 1907. Não há quaisquer alarmes antes da colisão. Nenhum alerta de que eles estivessem voando diretamente na direção do outro jato. Os pilotos confiam nos controladores de tráfego aéreo para manter outros aviões fora de seu caminho. Eles passam grande parte de seu tempo monitorando seus instrumentos e não o céu à sua frente. Na velocidade que voavam, teriam de desviar o olhar só por alguns segundos para não ver um avião se aproximando. Foi um voo onde não houve problemas de comunicação, não houve nenhum desentendimento entre a tripulação e as mensagens dadas pelo controle de tráfego aéreo. Fique calmo! Após a colisão, foram surpreendidos, não tiveram ideia do que tinha ocorrido com a aeronave e lutaram até o final como profissionais para manter a aeronave, para recuperar o controle da aeronave. Durante menos de um minuto, os pilotos lutaram para controlar o avião, mas não houve nada que pudessem fazer. Fique calmo! Mas por que não houve nenhum aviso? Os dois aviões estavam equipados com um recurso de segurança projetado para evitar exatamente esse tipo de acidente. Agora, Ferreira precisa descobrir por que aquele sistema falhou. No início da investigação, imagens estranhas de radar sugeriam que os pilotos do Legacy estavam voando desordenadamente sobre o Amazonas. Agora, tais suspeitas desapareceram. Entretanto, Ferreira revê os dados flutuantes do radar para compreender por que nenhum dos aviões soube que o outro vinha em sua direção. Veja, a altitude é muito significativa. Para tentar entender essa última peça do quebra-cabeça, o coronel Ferreira volta à tela do radar que os controladores de voo viram no dia do acidente. Em vez de exibir apenas a altitude esperada e a altitude real, a tela mostra também a letra Z entre elas. O Z na tela do controlador de tráfego aéreo indica que o avião que ele está vendo perdeu o seu transponder. Aviões comerciais modernos são equipados com transponders. Assim como pequenas estações de rádio, eles transmitem informações sobre a altitude do avião e seu número de voo. Essas informações são recebidas por computadores em terra e são imediatamente exibidas nas telas dos controladores de tráfego aéreo. Em Brasília, se o transponder falha, o chamado radar primário é acionado imediatamente. Sinais em terra são enviados, atingem o alvo e voltam. Aquelas leituras estavam terrivelmente imprecisas. A inexatidão do radar que rastreia o jato Legacy explica por que ele parecia estar subindo e descendo. Os investigadores descobrem que o transponder não estava enviando sinais durante mais de 50 minutos antes do acidente. Mas os controladores não avisaram os pilotos, talvez porque não tenham percebido a mudança sutil. O transponder tem um papel ainda mais crítico. Ele não apenas emite informações para os controladores em terra, mas também para outros aviões. Todo avião comercial é equipado com um sistema de alerta chamado TCAS, sigla em inglês para um sistema de anticolisão. O TCAS capta um sinal do transponder de um avião que se aproxima e emite um alerta se ele estiver perto demais. Se o transponder de um dos dois aviões não estiver acionado, isso já será o suficiente para que o sistema não funcione. O que foi isso? Ferreira descobre que o transponder do Legacy estava funcionando no início do voo e depois da colisão. Mas durante mais de 50 minutos críticos, ele permaneceu silencioso. Colisão. Como um jato de primeira linha que acabara de deixar a fábrica pôde apresentar problemas com seu transponder? Os investigadores examinam o transponder do jato Legacy. Eles descobrem que o sistema que o controla tivera um histórico problemático. Ele havia sido instalado em um outro avião, mas fora retirado porque não estava funcionando. Ele fora consertado e então colocado no jato vendido para a XLR. Os investigadores testam o sistema.
Mas mesmo com seu passado suspeito, depois do acidente não são encontrados problemas óbvios com o transponder do avião. Esse é o layout agora do jato Legacy padrão. O coronel Ferreira percebe algo potencialmente perigoso em relação ao projeto da cabine do Legacy. Se um piloto usar o descanso de pés do avião durante o voo, seus dedos poderão entrar em contato com os botões do transponder. Me mostra como é no modo standby. O piloto não perceberá facilmente quando o transponder estiver em standby. Não há alarme? Uma pequena luz amarela de alarme é a única indicação de que o transponder não está ligado. Os pilotos não perceberam a falha porque a luz não está ligada ao alarme central do sistema de alerta. Mas os pilotos do Legacy não se lembram de terem usado o descanso de pés do avião. Ainda estou tentando descobrir como esse sistema de gerenciamento de voo funciona. Os investigadores suspeitam que um dos pilotos possa ter desligado o transponder acidentalmente. No momento, o cenário provável é de ter ocorrido um desligamento involuntário por parte de algum dos tripulantes quando tentava se familiarizar com os equipamentos de bordo. O transponder fora desligado em um momento crítico e a tripulação não tinha um sistema de segurança para alertar de que estavam voando na direção de um 737. Ainda que o sistema TCAS do avião da Gol estivesse funcionando, ele não recebia nenhum sinal do jato que se aproximava. Aproximando-se um do outro a 1.600 km por hora, nenhum dos pilotos de nenhuma das aeronaves viu o avião do outro. Foi determinado que o sistema de controle de tráfego aéreo do Brasil passaria por mudanças radicais em função da colisão, mas tais mudanças não aconteceriam com facilidade. A investigação do acidente do voo 1907 da Gol revelou problemas perigosos com o sistema de controle de tráfego aéreo do Brasil. Brasília, novembro, 600 X-Raio, Lima, boa tarde. 2 aviões foram orientados para voar na mesma altitude no mesmo espaço aéreo. Vigilância de radar? Controladores sobrecarregados e inexperientes em Brasília deixaram de instruir o jato Legacy para que descesse para 10.800 metros. Você tem 5 aeronaves. O Legacy está a 360. E confundiram a altitude planejada do Legacy com sua altitude real. Para tornar as coisas ainda piores, os pilotos do Legacy, não familiarizados com o espaço aéreo brasileiro, não conseguiram fazer contato com os controladores em terra. E de alguma forma, o transponder que transmite sua localização nos céus ficou silencioso. E os controladores em Brasília não perceberam. Fique calmo! Calma! Calma! Um sistema de ATC de bilhões de dólares, projetado para manter aviões afastados, não conseguiu detectar 2 aviões em uma rota de colisão. Uma série de erros, de falhas humanas ocorreram e onde as defesas que normalmente todo o sistema, tudo na aviação, possui para evitar esses erros, foram sendo uma a uma vencidas. Um mês depois do acidente do avião de passageiros da Gol, os controladores iniciam uma campanha de trabalho segundo as normas. Eles querem chamar a atenção para problemas dentro do sistema. Quando eles começaram a trabalhar segundo as normas, não mais indo além delas, isso provocou o que chamamos de crise na aviação brasileira. Em um determinado momento, talvez 40% dos voos em todo o Brasil apresentavam mais de 1 hora de atraso. Depois do acidente e da redução da jornada de trabalho, começaram a ocorrer mudanças.
Tem havido muitas mudanças na aviação brasileira depois do acidente, especificamente no que diz respeito ao controle de tráfego aéreo. A Força Aérea teve que admitir que tinha falta de controladores e começou a haver também um maior grau de responsabilidade. Nos Estados Unidos, a Administração Federal de Aviação emite 2 recomendações em decorrência da tragédia. Os pilotos são alertados para a possibilidade de que, ao colocarem os pés para cima na cabine, eles poderão acidentalmente desligar o transponder. E os fabricantes são comunicados de que um alarme deve soar se o sistema TCAS for desligado. Os controladores envolvidos no acidente foram acusados de homicídio culposo em vários níveis. Entretanto, essas acusações criminais preocupam aqueles que estavam envolvidos mais de perto com o acidente. Trabalhar uma investigação com fins de prevenção, quando existe uma pressão muito grande de outros processos criminais e oriundos de uma comoção muito grande por ter sido o maior acidente. Ao culpar as pessoas, talvez estejamos criando uma cultura na qual as pessoas deixem de ser francas sobre falhas e erros. E ao tentarmos esconder tais coisas, elas acabam sendo jogadas debaixo do tapete e em pouco tempo surgirão de novo. Nenhum controlador sai de casa hoje pensando que vai bater um avião ou ele quer bater um avião. Então, a criminalização só atrapalha a investigação que no futuro pode vir a evitar novos acidentes. Mais de 2 meses depois do acidente, a tripulação do jato Legacy finalmente tem permissão para voltar aos Estados Unidos. Joe e Jan mal saíram do país. Houve uma tentativa de mantê-los ali que, na minha opinião, foi devido a uma acusação criminal apressada de, abre aspas, falha ao garantir a segurança dos céus brasileiros. Se por um lado estamos gratos pela volta em segurança de Joe e Jan e todos a bordo do Legacy, estamos tristes por essa tragédia que tirou tantas vidas de pessoas inocentes. Mais de 1 ano depois do acidente, o jato Legacy, que sobreviveu a uma colisão no ar, ainda está no aeroporto no Amazonas. Sua viagem inaugural foi interrompida por uma trágica série de falhas tecnológicas e erros humanos. Versão brasileira: Centauro.